Olá, o meu nome é Tuane e essa é a série Direito pelo Mundo. Hoje vamos falar sobre o direito dos tratados, apresentando a sua definição, classificação, condições de validade e, por fim, as fases de celebração dos tratados. Vem comigo! O direito dos tratados é um ramo do direito internacional que tem como finalidade analisar as especificidades dos tratados, que são fontes essenciais no âmbito internacional, com a necessidade de reduzir a termo as regras que até então eram conhecidas no direito consuetudinário. Criaram a Convenção de Viena de 1969. Em 1986, uma nova Convenção de Viena foi criada para fins de incluir as organizações internacionais como parte em tratados, que vai entrar em vigor quando 35 países ratificarem. O Brasil ratificou a Convenção de 1969 em 2009. Já a Convenção de 1986 teve a sua aprovação em 2018. A partir dessa introdução, analisa-se agora o que é exatamente um tratado. O artigo 2º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, dispõe que tratado é um acordo internacional regido pelo direito internacional e celebrado por escrito entre um ou mais estados e uma ou mais organizações internacionais ou entre organizações internacionais, quer este acordo conste de um único instrumento ou de dois ou mais instrumentos conexos, que qualquer que seja sua denominação específica. E podem ser parte de um tratado todas aquelas pessoas jurídicas de direito internacional, tanto os estados soberanos e as organizações internacionais atualmente. Os tratados podem ser classificados nas doutrinas em geral de 4 formas: quanto ao número de partes, quanto ao número de fases para a conclusão, quanto à possibilidade de adesão e quanto à natureza jurídica. Quanto ao número de partes, eles podem ser bilaterais ou multilaterais. Os bilaterais são aqueles em que há 2 partes, podendo ser um tratado com 2 estados, um estado e uma organização internacional, ou mesmo 2 organizações internacionais. Já no caso dos tratados multilaterais, também chamados de plurilaterais ou coletivos, são aqueles firmados por mais de 2 partes, sendo abertos a diversos sujeitos com personalidade jurídica de direito internacional. Quanto à segunda classificação, que se refere ao número de fases para a conclusão, está ligada à quantidade de fases para a expressão de consentimento de um tratado, podendo ser bifásicos ou unifásicos. Os bifásicos possuem 2 fases internacionais. A primeira fase compreende as negociações e assinatura. A segunda fase refere-se ao caminho da assinatura à ratificação. Cumpre ressaltar que ratificação significa, nos termos da Convenção de Viena, um ato internacional pelo qual um Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado. Em que pese existam 2 fases internacionais para um tratado atingir a conclusão definitiva, existem mais 2 fases relacionadas ao direito interno, podendo falar, em breve, a assinatura, aprovação parlamentar, ratificação e promulgação. E todo o trâmite interno no Brasil, referente à internalização do tratado, será apresentado mais à frente. Por outro lado, os tratados que apresentam uma única fase precisam apenas de assinatura. São geralmente bilaterais. Não requerem maiores formalidades, sendo possível a participação só de funcionários do governo. Quanto à possibilidade de adesão, terceira classificação, os tratados podem ser abertos ou fechados. Os tratados abertos permitem que os estados ou organizações façam parte posteriormente às negociações. A adesão, nesses casos, pode ser limitada ou ilimitada, além de condicionada ou incondicionada. Por fim, quanto à natureza jurídica, os tratados podem ser classificados como tratados-lei ou tratados-contrato. Os tratados-lei têm como característica a natureza normativa,
com a criação de normas. Já os tratados-contrato geralmente são tratados bilaterais, a fim de regular questões específicas entre as partes. As condições de validade de contrato. Os tratados apresentam condições de validade, ou seja, precisam conter requisitos essenciais para surtirem efeitos jurídicos. Primeiro, o requisito mais claro é a capacidade das partes do tratado, devendo ser respeitada a regra presente no próprio tratado, sendo certo que todos os estados são partes com capacidade. O segundo requisito é que exista habilitação legal dos agentes das partes que assinam o contrato. A habilitação se faz por meio da Carta de Plenos Poderes, que, conforme a definição da Convenção de Viena, é um documento expedido pela autoridade competente de um Estado ou pelo órgão competente de uma organização internacional e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado ou a organização nas etapas de um tratado. No caso do Brasil, o presidente da República emite a carta para informar que a autoridade é representante do Estado, dando plenos poderes para assinar o contrato, condicionando a validade a posterior referendo do Congresso Nacional e a ratificação do presidente da República. Pela Convenção, os chefes de Estado e de governo, bem como os ministros de Relações Exteriores, não precisam apresentar carta de plenos poderes, uma vez que eles têm competência originária e derivada, respectivamente, para a celebração dos contratos. O terceiro requisito é o mútuo consentimento, uma vez que as partes precisam demonstrar expressamente estarem de acordo com as disposições do tratado. E, por fim, o objeto do tratado precisa ser lícito e materialmente possível para ser juridicamente válido. As fases para a celebração de tratados são divididas desde as internacionais às nacionais no Brasil, em negociações preliminares, adoção do texto, autenticação, assinatura, aprovação pelo Congresso Nacional, ratificação e depósito internacional e a promulgação interna. A fase de negociação preliminar ocorre quando representantes das partes se reúnem para analisar o conteúdo de um projeto, podendo ser feitas manifestações de vontade no sentido de incluir propostas até chegar ao entendimento com a conclusão do tratado, existindo um preâmbulo, uma parte dispositiva, disposições finais e anexo se houver. Na fase seguinte, as negociações preliminares, a adoção do texto como ato de vontade, informando o consentimento de todos os estados e organizações internacionais ao texto final, a redação definitiva. Em caso da adoção ser realizada em conferência internacional, na Convenção de Viena ficou definido que a adoção poderá ser realizada por 2/3 dos presentes, salvo disposição em contrário. Na sequência da adoção, a autenticação do texto, que é quando é considerado o texto autêntico e definitivo. Logo após a autenticação, as partes precisam assinar. A partir da assinatura, as partes ficam vinculadas juridicamente ao texto final do tratado. Na maioria das vezes, a vinculação jurídica ao tratado se faz mediante a confirmação por ratificação. No caso do Brasil, para o tratado ser ratificado, ele precisa passar pelo referendo do Congresso Nacional, nos termos da Constituição. Mas caso o Executivo não tenha a intenção de ratificar o tratado, mesmo após a assinatura, o tratado não vai para aprovação do Congresso. E, em caso positivo, o Presidente da República envia o tratado ao Congresso Nacional para apreciação e, no caso de aprovação por decreto legislativo e posterior promulgação e publicação pelo Presidente do Senado Federal, o Executivo fica livre para ratificar o tratado. Uma vez ratificado o tratado por meio da Carta de Ratificação, o Estado se vincula juridicamente e se torna obrigatório. A ratificação é um ato discricionário do Executivo e, mesmo o tratado tendo sido aprovado pelo Congresso, há a possibilidade do tratado não ser ratificado em caso de mudança por fatos posteriores. Porém, a partir do momento que ocorre a ratificação, a parte não pode se retratar. Após a ratificação, o presidente, por meio do decreto presidencial,
promulga o tratado e gera publicação do texto convencional no Diário Oficial da União, para fins de comunicar a existência do tratado na ordem jurídica interna. Esse foi o resumo sobre o direito dos tratados, quarto vídeo da série Direito pelo Mundo, que aborda os principais pontos do direito internacional público. Vejo você no próximo vídeo.